Não temos dúvidas de que a família é um dos projetos mais lindo e mais nobre que foi criado pelo nosso Deus. Conforme o avanço dos tempos, irmãos, a família, por ser um projeto de Deus, sofre terríveis ataques do mal contra ela. Ao criar a família, Deus não a abandonou em meio a esses ataques covardes do mal. Deus é o Criador e o socorro bem presente quando a saúde familiar está sendo ameaçada. Deus é o maior terapeuta familiar de todos os tempos. E para proteger o modelo da família funcional e ideal, Deus nos deixou a palavra pela qual podemos balizar os próximos passos de vitória da nossa família. E é pela palavra, irmãos, que a família vence as ideologias satânicas do inimigo. Então, convide Jesus para entrar em sua família, coloque sua família no topo de sua escala de valores como sendo o seu bem mais precioso nessa terra. E a sua família, além de ser um pedacinho do céu, também será usada por Deus para curar outras famílias. E eu, pela misericórdia de Deus, separei 10 lições sobre esse patrimônio do céu na nossa vida chamado família. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, no grupo do WhatsApp, todo dia eu coloco 10 lições escritas ou mais lições escritas lá no grupo do WhatsApp. É só você acessar os links de acesso que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora, sem mais delonga, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: seu maior ministério é sua família. Irmãos, a máxima bíblica para essa palavra está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: pois se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, como é que ele vai conseguir cuidar da igreja de Deus? Irmãos, que palavra! A família, irmãos, é o termômetro ministerial de qualquer homem e mulher de Deus. Se você não ora dentro de casa, não estarás aprovado e autorizado para orar do lado de fora. Se o ministro ou a ministra de Deus não prega dentro da sua própria casa, não tem autorização de Deus para pregar na igreja, porque a nossa casa é o primeiro lugar onde o nosso cristianismo tem que ficar evidenciado para as pessoas que moram ali dentro. Infelizmente, muitos estão se doando muito do lado de fora e nada do lado de dentro. Cuidado com o descaso com a sua família. Quem esquece da família para fazer a obra de Deus está fazendo a obra de Deus sem o aval do Deus da obra. A ordem é colocar a casa em ordem primeiro, para depois fazer a obra de Deus. Tem pessoas que estão tão ativas na obra de fora que estão esquecendo da obra de Deus dentro da sua própria casa. Então, não sacrifique a sua família por causa do ministério eclesiástico, porque antes dele vem a sua casa. Cuidado com ativismo religioso que não te dá tempo para a sua família. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua casa, a sua família, o seu maior ministério, o ministério que Deus te confiou. Segunda lição: família é seu único patrimônio. Irmãos, todo patrimônio que possuímos nessa terra não pode nos acompanhar na eternidade. Depois daqui, nenhum patrimônio nos acompanha, mas a nossa família, sim. E eu vou explicar. A família onde Jesus é o centro, ela vai morar onde? Vai morar no céu. Quem evangeliza a família tem a oportunidade de estar no céu com ela. Por isso, irmãos, a família não é o maior patrimônio, é o único patrimônio que te acompanha. Carro e a casa, o dinheiro e todo bem material não pode nos acompanhar depois da morte.
eles vão ficar aqui na terra, porém, a família que teme a Deus estará com Jesus no céu. Então não cuide mais do carro do que da família. Então não cuide, não que isso seja errado. Errado é a ordem de grandeza, de prioridade. Não cuide mais da casa e do trabalho do que da família. Nós não vivemos para o trabalho, nós vivemos do trabalho. O trabalho é um meio e não um fim. Cuide do seu patrimônio. Seu patrimônio é aquele que te acompanhará depois daqui. O seu único patrimônio, a sua casa, a sua família. Terceira lição: se a família não fosse de Deus, ela não seria atacada. Irmãos, isso é uma realidade. A família é atacada por forças visíveis e invisíveis. A família enfrenta uma batalha terrível espiritual, mas Deus não abandonou a família em meio aos ataques covardes do mal. Deus é o Criador, Deus é o socorro bem presente quando a saúde familiar está sendo ameaçada. E para proteger o modelo de família funcional e ideal, está aí a palavra, irmãos. A palavra é o que vai nos orientar. Entre as ideologias, eu fico com a palavra. Entre a opinião do governo, eu fico com a palavra. É pela palavra que a família vence as ideologias satânicas desse tempo, ideologias nojentas desse tempo. A família precisa estar edificada sobre a solidez da palavra. Pense nisso todas as vezes que uma intriga, uma desavença se levantar na tua casa, você não, seja espiritual, você não está lutando contra pessoas e sim contra forças espirituais malignas que querem derrotar a sua família. Mas eu creio que Deus é a nossa arma de guerra nessa batalha. Quarta lição: lute para que os problemas sejam de fora para dentro e não de dentro para fora. Quando o problema vem de fora contra um membro da família, irmãos, sabe qual é a tendência? A família forte, ela se une para enfrentar aquele mal. Mas quando o problema é fruto de guerras internas dentro da família, sabe qual é a tendência? A tendência é ela se separar, se distanciar um membro do outro. Então, lute para manter a paz e a união no ambiente familiar. O que depende de você, faça. Se as cobranças que o teu pai te faz são justas, se as cobranças que seus pais te fazem são justas, então por que tu não coloca em prática? Se você entende que você está provocando, está exagerando nas cobranças, está provocando a ira dos seus filhos, então por que tu não para? Muda um pouco o tom de voz, muda um pouco, não só cobra, elogie também. Se você entende que o seu cônjuge quer melhorar o casamento e as cobranças que ele está fazendo são justas, então por que tu não se enquadra? Lute com todas as suas forças, o que depender de você, que a paz esteja no ambiente, porque nada pode vencer uma família que está unida. Ainda que haja um exército contra a sua família, um estádio lotado contra vocês, o que não pode acontecer é guerra entre vocês. Então, cultive sua família, perdoe, ame, se coloque no lugar do outro, crie um ambiente interno pronto para enfrentar qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer problema externo contra a sua família. Não é fácil lidar com problemas, mas quando eles vêm de fora, ele nos fortalece e nos amadurece como família. Quinta lição: rasgue todo projeto que não inclui a sua família. Irmãos, nenhum sucesso vai valer o fracasso da sua família. Todo sonho e projeto que deixa a família do lado de fora não passa de um projeto tacanho e falido. Conheço, irmãos, a história de um marido que foi ganhar a vida no exterior. E a proposta dele, sabe qual era? Voltar para buscar a sua família.
Mas chegando lá, ele traiu a família. Ele adquiriu um novo casamento com uma outra mulher e abandonou de uma vez por toda a sua família aqui no Brasil. Irmãos, no projeto da arca, Deus disse para Noé: Noé, o projeto é grande, o projeto salva, o projeto é incrível, mas entra com a sua família. Todo o projeto de Deus, irmãos, vai incluir a família. Então, não dê um passo sequer se nesse projeto a sua família não está no topo nessa lista de grandeza e prioridade. Se esta compra ou esse projeto não está te trazendo paz, irmãos, isso já é um grande sinal de que não é de Deus. Ore antes de tomar qualquer decisão que envolva a sua família. Você não é mais solteiro. Existe uma família que te ama. Você não é sozinho na terra. Suas decisões envolvem terceiros. E essa família precisa do seu amor e do seu cuidado. Sexta lição: sua família pode não valer nada para os outros, mas tem que valer tudo para você. Irmãos, Samar era o nome de um dos valentes de Davi. E a missão de Samar era cuidar de um campo de lentilha. Naquela época, um campo de lentilha não tinha um alto valor do mercado igual um campo de trigo, um campo de milho, tá entendendo? Mas mesmo assim, Samar, que era um dos valentes de Davi, defendeu aquele campo com todas as suas forças. Não valia nada para os outros, mas valia tudo para ele. Aquele campo de lentilha tinha um valor inestimável para o homem de Deus Samar. Alguns estão deixando a família porque estão se valendo do mau exemplo de quem abandonou a sua própria família. Se para algumas pessoas, irmãos, a família deles ou a dos outros não tem valor, pega essa visão. Para você, a sua família deve ter um valor inestimável. Deus vai te cobrar, porque Ele te deu a família para você zelar por ela. Quando reconhecemos o valor da nossa família, nós damos a ela a devida atenção e nenhum mau exemplo pode nos tirar do foco e exercer influência negativa sobre o nosso papel dentro de casa. Sétima lição: Deus confiou o cuidado da família a você. Pegou? Josué disse as seguintes palavras no capítulo 24, verso 15 do seu livro. Ele disse: mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolha hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do rio Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, olha que palavra, irmãos, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Irmãos, perceba que nesse versículo ele diz com a autoridade de Deus e muito senso de propriedade que a casa era dele. Ele disse: eu e a minha casa. Por quê? Deus confiou a Josué e ele não falhou em cuidar da sua família. Deus também nos confiou o cuidado da nossa família. Quem sabe o valor de uma família não terceiriza o cuidado dela a ninguém. A responsabilidade primais em cuidar da sua família não é do pastor, não é da igreja, não é da escola, não é dos avós. Deus confiou essa tarefa aos pais. Como você está cuidando do tesouro que Deus te deu? Quem não sabe, aprende, vai estudar, compra livros sobre família, participa de palestra, assista vídeos de pessoas confiáveis que têm vida com Deus, mas vai aprender. E não erre por ignorância, porque o acesso ao conhecimento hoje está à disposição de todos. Basta a gente querer crescer como cônjuge, como filho, como família. Amém? O cuidado desse campo de lentilha para os outros, mas um campo precioso de trigo é seu. Oitava lição:
Proteja o seu quartel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, Davi e seus 600 homens deixaram, irmãos, suas famílias em Ziclag e foram para a guerra. Deixou a família, irmãos, em Ziclag e foi para a guerra. Quando Davi e seus soldados retornaram, os inimigos amalequitas tinham invadido o acampamento na cidade de Ziclag e levado as mulheres e todas as crianças. Irmãos, que tragédia, que desespero. Nessa ocasião, os aliados de Davi ficaram tão revoltados por não saberem o desespero de não saber o que fazer, que eles ameaçaram até apedrejar Davi. Davi, irmãos, e seus soldados estavam tão focados em vencer a batalha do lado de fora que acabaram perdendo a batalha do lado de dentro de casa. Irmãos, olha a realidade hoje. O pai e a mãe estão trabalhando. Nada contra, mas todo cuidado é pouco para que o quartel não fique desguarnecido. Muitos estão deixando o quartel aos cuidados da televisão, aos cuidados da internet. Os pais vão trabalhar, os filhos ficam aos cuidados desses meios de comunicação. Então cuide da sua família antes que seja tarde demais. Não adianta levantar um troféu de conquista e deixar um rastro de destruição para trás, como se tivesse passado um furacão dentro da sua casa. Se há uma necessidade da mulher trabalhar, glória a Deus, trabalhe, mas não abra mão do tempo com seus filhos, ao seu lado. Os filhos querem tato, contato. E outra, a mulher trabalha, mas quem tem o dever de ser o provedor dentro de casa é o homem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço o campo, tenho conhecimento de campo. Eu conheci um caso em que a mulher, além de trabalhar, cuidar do lar e dos filhos, tem que ser a provedora principal do lar, enquanto o marido jogava videogame, irmãos. Aí é só misericórdia. Nona lição: dê o seu melhor para os de dentro. Irmãos, vamos ser bem claros aqui. Devemos tratar todas as pessoas bem. Para isso, nossas qualidades precisam vir antes dos nossos defeitos. E aí, de nada adianta tratar bem só os de dentro e mal os que são de fora, ou vice-versa. Porém, é grande, irmãos, o número de pessoas que tratam bem os de fora e maltratam a própria família. Irmãos, conselho de Deus, jamais deixe que a familiaridade se transforme em desrespeito. Ah, é porque é família, eu vou desrespeitar. Aí é que você tem que respeitar mais ainda. Não é porque são íntimos que o desrespeito tem que predominar. O que te qualifica para cuidar dos que são de fora é o cuidado que você tem com os que são de dentro da sua casa. No dia mal, quem vai estar com você é a sua família. Não se iluda. E o território familiar, ele é fértil. Se você planta amor, você colhe amor. Então, se eu quero ser dono de uma grande colheita, uma colheita abençoada dentro da minha casa, eu preciso plantar coisas boas na minha família. 10ª lição: se abasteçam de Deus. Irmãos, eu acredito que esse princípio se encaixa em qualquer família. O que eu vou falar aqui serve para qualquer família. Primeiro passo: o casal ele se abastece de Deus para ter o que dar para os filhos e entregar filhos abençoados afetivamente e cheios de Deus para a sociedade. Se todas as famílias fizessem isso, irmãos, com certeza teríamos uma sociedade imbatível e melhor. Isso porque Deus, irmãos, é o autor da família. Deus é a fonte do amor, a fonte do perdão, a fonte da empatia. A Bíblia diz entre as Crônicas 13:14 que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Deus, irmãos, abençoou toda aquela família. E tudo que Obed-Edom possuía foi abençoado. Quando Deus é o centro de uma família, irmãos, ninguém fica de fora da bênção, toda a família é abençoada. Chame sua família para os pés do Senhor, orem juntos. Tenham um momento de culto por semana, leiam a palavra juntos,
Convide Deus na prática para entrar na sua família. A linha de resistência do Estado já foi rompida, já não protege mais a família, mas as linhas de resistência da igreja são sustentadas por Deus e por sua palavra. Eles abriram mão da família ideal, mas nós somos vocacionados por Deus. Deus conta conosco para preservar a família que ele instituiu e padronizou como ideal. Então, no nome de Jesus, segura nas mãos da sua família. Olhem para o alto, porque é de lá que vem a direção e o socorro de Deus para a sua casa. Que Deus abençoe a sua família nessa hora. Meu Pai, tome em tuas mãos essa casa, tome em tuas mãos os filhos, os cônjuges, tudo aquilo que se levantar contra essa família não prosperará no nome de Jesus. Eu não estou dentro dessa casa, mas o Senhor, a sua presença, pode, Senhor, inundar cada cômodo dela e estabelecer, Pai querido, a sua vontade. Coloque, Senhor, como nos dias dos ossos secos, no vale de ossos secos, coloque tudo no seu devido lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa família tenha, nos próximos dias, um grande testemunho para contar, em nome de Jesus. Receba essa palavra, que Deus continue abençoando você ministerialmente, como família e por todos os lados. Seja abençoado por Deus, pelo Rei e pelo Reino.